Fé contra incredulidade. Olá! Este é o nosso capítulo 15, sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos. E hoje vamos falar sobre a fé versus a incredulidade. A gente vai analisar como os diferentes autores narram eventos que colocam, sabe, lado a lado esses dois conceitos. De um lado, a fé que transforma, e do outro, a incredulidade que simplesmente limita. Então, a nossa estrutura hoje vai ser a seguinte. Primeiro, vamos começar com 2 pedidos de ajuda bem desesperados. Depois, a gente passa para a fé que cura no meio de uma multidão e como essa mesma fé é desafiada logo em seguida. Na sequência, vamos testemunhar o milagre da vida e, para fechar, vamos fazer um contraponto bem direto com os limites que a incredulidade pode impor. Ok, vamos lá. A história começa com o Jairo, um líder importante da sinagoga. Ele vai até Jesus com uma urgência que, nossa, já dá o tom de todo o encontro. A vida da filha dele está por um fio e ele está ali buscando a única esperança que ainda resta. E logo aqui de cara, a gente já encontra a primeira diferença notável entre os evangelhos. Olha só, Mateus apresenta a situação como um fato consumado. Jairo diz, minha filha acaba de morrer. A esperança dele nesse ponto não é numa cura, é numa ressurreição. Já Marcos e Lucas, eles descrevem a menina como morrendo ou à morte. A situação é gravíssima, mas ainda existe um sopro de vida. Essa pequena diferença no jeito de contar muda totalmente a nossa percepção sobre a fé de Jairo desde o início. Pois bem, enquanto Jesus está a caminho da casa de Jairo, a narrativa faz uma pausa. Acontece uma interrupção. No meio daquele aperto da multidão, um ato de fé silencioso, mas extremamente poderoso acontece. É basicamente uma história dentro de outra. Esse aqui é o pensamento de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 longos anos. Para ela, a fé não precisava de palavras, não precisava de um grande gesto público. Era uma certeza interna, simples, absoluta. Um único toque seria o suficiente. E, de novo, os detalhes mudam de um evangelho para o outro. Marcos e Lucas nos dão um contexto muito mais profundo do sofrimento dela. Ela tinha gastado tudo o que tinha com médicos. E como Marcos faz questão de dizer, ela só piorava. Eles também descrevem Jesus sentindo o poder sair dele, uma percepção quase física do milagre. Já Mateus, ele vai mais direto ao ponto, foca no ato de fé e na cura, de um jeito bem mais resumido. A resposta de Jesus aqui é fundamental. Ele não diz, eu te curei. Ele diz, a sua fé a curou. Ou seja, ele atribui o milagre diretamente à crença dela. A fé é o canal por onde o poder divino opera. Esse é um ponto central para toda a nossa análise de hoje. Certo. Agora a gente volta para a história principal. Enquanto Jesus parou para atender aquela mulher, o tempo passou. E com a passagem do tempo, a situação de Jairo, que já era desesperadora, atinge o seu ponto mais crítico, o mais sombrio. Essa é a mensagem que chega da casa de Jairo. É a voz da realidade, do ponto final, da desesperança total. Para os mensageiros, a história acabou. A morte venceu. Não tem mais o que fazer. A fé de Jairo é colocada aqui diante da prova mais difícil que existe. Mas Jesus, ele ignora completamente a mensagem de desesperança e fala direto com Jairo. A instrução dele é um contraponto perfeito à notícia da morte. Ele coloca o medo e a fé em oposição direta. A escolha, agora, é toda de Jairo. Ou ele cede ao medo, ou ele se agarra à fé, mesmo quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido. Ao chegarem na casa, o cenário é de puro caos e luto. Tinha gente tocando flautas fúnebres, pessoas chorando alto. Era um ambiente completamente saturado de incredulidade, onde a morte era vista como o fim, absoluto e irreversível. E essa declaração de Jesus é recebida com deboche. As pessoas riem dele. Para aquela multidão que sabia que ela estava morta, a afirmação soa ridícula. Eles estão vendo com os olhos da experiência humana, enquanto Jesus fala de uma perspectiva divina. A reação deles mostra perfeitamente a barreira que existe entre a visão limitada do homem e a fé no impossível. E aqui, mais uma vez, os relatos de Marcos e Lucas nos dão detalhes mais íntimos que Mateus acaba deixando de fora. O milagre se torna um evento privado, longe daquela multidão cética. Só o círculo mais próximo de discípulos e os pais da menina testemunham o que acontece. Marcos até preserva as palavras exatas em aramaico, talita cumi, o que dá uma sensação de autenticidade, sabe? Como se a gente estivesse ouvindo a gravação original. E a ordem para dar comida à menina é um detalhe que prova que ela não era um espírito, mas estava ali, viva e bem.
Bom, agora, para a gente fazer um contraste com tudo isso que a gente viu sobre o poder da fé, os evangelhos nos levam para Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. E aqui a dinâmica se investe completamente. Não encontramos fé, mas sim ceticismo e, aquela familiaridade que atrapalha. Essa é a reação do povo de Nazaré. Eles simplesmente não conseguem ver além daquilo que eles já conhecem. Para eles, Jesus é só o carpinteiro, o filho de Maria, irmão do Tiago e do José. A familiaridade deles os cega para a divindade. Eles questionam de onde vem o poder dele porque não conseguem conectar o menino que viram crescer com o homem que opera milagres. E essa parte aqui é fascinante. É a conclusão de Mateus e de Marcos. E a diferença na linguagem é sutil, mas o significado é profundo. Mateus diz que Jesus não realizou muitos milagres, o que pode dar a ideia de que foi uma escolha dele em resposta à falta de fé do povo. Só que a forma como Marcos escreve é ainda mais forte. Ele diz que Jesus não pôde fazer milagres ali. Isso não quer dizer que Jesus não tinha poder, de forma alguma, mas sugere que a incredulidade do povo criou um ambiente, uma condição que impedia a manifestação desse poder em larga escala. A falta de fé deles se tornou uma verdadeira barreira. Então, o que a gente pode concluir? Ao colocar lado a lado a fé poderosa que vimos e a incredulidade paralisante de Nazaré, os evangelhos nos deixam com uma questão fundamental. O que é mais poderoso? A fé que move montanhas ou a incredulidade que, no fim, nos paralisa? E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.